Caríssimos irmãos e irmãs, a solenidade de Pentecostes é motivo para nós de grande festa, de grande alegria. Não só para nós, mas já na antiguidade, Pentecostes era uma ocasião de louvor a Deus, de gratidão. Na sua origem, esta festa era uma festa agrícola, na qual o povo agradecia a Deus pela colheita do trigo. Então, o povo judeu, nesta festa, agradecia a Deus pela colheita. E assim, então, surge esta festa de Pentecostes no Antigo Testamento. Depois, por volta do século I, esta festa ela foi ganhando um novo significado. Ela passou a ser a memória, a lembrança de quando Deus fez uma aliança com o seu povo no Monte Sinai. Se nós procurarmos na nossa Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 19, nós vamos nos recordar que Deus constituiu o seu povo. E então Deus se manifesta a este povo escolhido por meio de sinais. E esses sinais eram o vento e o fogo. O vento e também o fogo são símbolos da revelação de Deus no Monte Sinai e também, conforme nós ouvimos na primeira leitura de hoje, Deus, quando manda o Espírito Santo, ele se manifesta por meio destes mesmos sinais, vento e fogo. E no Novo Testamento, Deus então constitui novamente o seu povo, o novo povo de Deus. Mas agora este novo povo de Deus não está mais seguindo os princípios do judaísmo, mas segue a Jesus Cristo, nosso Senhor. Este novo povo de Deus segue a Jesus ressuscitado, que está vivo. E o Espírito, que é a força de Deus, o Espírito Santo, também nos é apresentado na primeira leitura, conforme nós ouvimos, dos Atos dos Apóstolos, em forma de língua de fogo. A língua, ela é um sinal da comunicação. Manifesta o desejo de Deus de se comunicar com o seu povo. Manifesta esse desejo de Jesus, do Pai e também do Filho, Jesus Cristo, de se comunicar, de estar presente na vida do seu povo, na vida daqueles que ele revelou o seu amor. Se nós nos recordarmos, Jesus, antes de subir ao céu, disse assim: vou, mas voltarei a vós, não vos deixarei órfãos. E agora então Deus está se comunicando com o seu povo por meio do Espírito Santo, que vem sobre os apóstolos, que vem sobre a comunidade cristã primitiva, em forma de língua de fogo. E depois que recebem estas línguas de fogo, os apóstolos começam a falar diversas línguas. Começam a anunciar o Evangelho em diversos idiomas existentes naquele momento na história da humanidade. E todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém, diversos estrangeiros, começam a compreender o que eles estavam anunciando. Compreendem as maravilhas de Deus, o Evangelho, o anúncio do reino de Deus, que é anunciado na sua própria língua. Uma só mensagem, mas que é anunciada na variedade das línguas, na variedade das culturas. Este é o desejo de Deus, que a sua mensagem chegue a todos os povos. Ali, em Pentecostes, nós temos esta manifestação de que a Igreja de Jesus Cristo é católica. Se nós procurarmos o significado da palavra católico, nós vamos
ver que o significado é universal, que está no mundo inteiro. E nesse sinal de Pentecostes, onde os apóstolos falam diversas línguas, se manifesta esta catolicidade, este desejo de Jesus, de que a sua mensagem chegue a todos os povos, sendo cumprido, sendo realizado. Tem um santo que diz assim: onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. Santo Irineu disse esta famosa frase: o Espírito de Deus está onde está a igreja. É Ele quem é a força, é Ele quem faz a igreja crescer, é Ele quem santifica a comunidade cristã, que é constituída por todos os batizados. Nós ouvimos também o Evangelho de João, como o evangelista João narrou esta vinda do Espírito Santo. Então nós temos a narração de Pentecostes segundo São Lucas, conforme ouvimos nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura de hoje, e também temos o evangelista João descrevendo este importante fato da comunidade cristã. Mas percebemos algumas características diferentes entre os dois. No Evangelho de João, o Espírito é comunicado pelo próprio Jesus. Jesus aparece aos apóstolos que estavam reunidos com as portas fechadas, e então, quando ele aparece, Jesus diz: a paz esteja convosco. Podemos nos perguntar assim: o que é esta paz que Jesus está oferecendo? Esta paz, ela não é como uma paz que o mundo oferece. Ela não é uma paz que foi conquistada por meio da guerra, mas é uma paz que se conquista por meio da união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se une a Ele alcança esta paz. E a sua paz nos ajuda a superar todo o medo. O medo, meus irmãos e irmãs, quando ele toma conta do nosso ser, ele nos paralisa. E não é este o desejo de Deus. Jesus sabia que os apóstolos estavam ali fechados com medo dos judeus, com medo das perseguições, e então ele vem para fazê-los superar este medo, para fazê-los ter a coragem de anunciar o Evangelho. Jesus comunica o Espírito Santo, segundo o evangelista João, soprando sobre os apóstolos. Este gesto, ele é muito importante na Sagrada Escritura, pois foi também por meio do sopro que Deus Pai deu vida ao homem, deu vida àquele ser que foi modelado pelas suas mãos, conforme nós ouvimos no livro do Gênesis capítulo 2. O sopro de Deus comunica a vida. O sopro de Deus faz com que a obra criada por Ele possa ter vida, possa crescer, possa produzir bons frutos. Jesus também comunica aos seus apóstolos uma missão. A missão de colaborar na eliminação do pecado. Jesus diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Os apóstolos, eles são mensageiros deste perdão. Os apóstolos, eles oferecem à humanidade, àqueles que desejam se reconciliar com Deus, por meio do sacramento da reconciliação, o perdão dos pecados. Aqueles que recusam este perdão, infelizmente, acabam caminhando por um caminho de egoísmo. Às vezes este caminho leva à morte, às vezes a pessoa acaba causando a morte de alguém, matando a si mesmo. Então nós somos chamados a desfrutar, nós somos chamados a experimentar
desta graça de Deus que nos é oferecida, que nos foi dada por Jesus neste dia de Pentecostes e que permanece até hoje. Nós podemos também nos perguntar: será que é possível Pentecostes acontecer hoje, na nossa vida, na nossa casa? Sim, é possível. Deus deseja comunicar o seu Espírito a você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, que está nos acompanhando. Jesus deseja ajudar você a superar o medo, a superar a aflição diante desta pandemia. O que Ele quer então para comunicar o Espírito Santo a você? Ele quer que você abra o seu coração, que você esteja unido a Ele por meio da oração, porque foi por meio da oração que o Espírito Santo então veio aos apóstolos, que Jesus comunicou, soprou sobre a humanidade o Espírito Santo. Jesus ainda hoje quer soprar sobre nós, está soprando sobre nós, comunicando este Espírito. Basta abrirmos o nosso coração para que tenhamos vida. Ele quer que nós tenhamos vida. Ele não quer a morte de nós. Ele não quer que morramos. Ele não quer que vivamos esta experiência de nos afastar dele. Mas Ele quer que a nossa vida realmente produza bons frutos, seja bem vivida. E Ele então nos concede os seus dons, conforme ouvimos na segunda leitura. Esses dons, eles são diferentes. Cada um de nós que é membro do corpo de Cristo, que é a igreja, recebe um determinado dom. E este dom que Deus concedeu a mim, concedeu a você, que é diferente um do outro, assim como nós somos diferentes uns dos outros, nós somos chamados a colocar este dom a serviço, a fim de que o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade cristã, possa cada vez mais crescer, produzir os frutos que o Espírito Santo, que o próprio Jesus deseja para a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.